Olá, muito bom dia a todos. É um enorme prazer lhes falar no esforço que o Centro Espírita Joana de Ângeles, ou seja, a Barra, está fazendo com o objetivo de manter os serviços principais da casa disponibilizados, mesmo durante esse momento de isolamento em que nós estamos vivendo em função das medidas profiláticas do Covid-19. Mas é bom estarmos aqui, é bom falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre temas importantes que podemos trazer à luz da nossa doutrina espiritual que tanto nos conforta e que tanto nos deixa bem. É um prazer poder falar-lhes e hoje nós vamos encontrar em relatos do texto evangélico algumas orientações interessantes que o evangelista Lucas nos confere em relação a um tema bastante importante que tem a ver com a persistência e com o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Antes de iniciarmos no tema propriamente dito, nós gostaríamos de lembrar alguns pontos importantes para aqueles que nos acompanham e para aqueles que sempre apoiam as atividades da nossa casa. O primeiro lembrete é que nós continuamos recebendo fisicamente na nossa casa doações de roupas, de alimentos não perecíveis, de leite, enfim, aqueles que se sentirem à vontade e que desejarem destinar a casa, pode mandar entregar ou pode levar pessoalmente até a nossa casa, a nossa sede, aqui na Gilberto Amado 311, na Barra. Nós continuamos recebendo esses itens que formam a nossa cesta de doações para as comunidades que atendemos, as comunidades carentes. Todo mês destinamos uma grande quantidade de itens e ainda mais agora, em função das dificuldades que os nossos assistidos continuarão tendo durante esse período de isolamento, para conseguir aquilo que é necessário para si, esses itens são importantes. Portanto, você que costuma doar, não deixe de fazê-lo. Você pode fazer isso de segunda a sábado. Há pessoas especificamente designadas para receber esses itens na casa e que estarão destinando esses itens oportunamente aos nossos assistidos. Aqueles que também puderem e desejarem, ou seja, continua recebendo doações em espécie, doações financeiras, né? Essa é uma tradição do cristianismo desde lá de trás, do primeiro século, quando foram montadas as comunidades em Antioquia, as comunidades em Éfeso, as comunidades em Tessalônica, em Filipos. A comunidade de Éfeso abrigou Maria, a mãe do nosso digníssimo e maravilhoso Senhor Jesus, e ela montou ali, junto com João, o apóstolo de Cristo, uma comunidade de assistência aos pobres, né? Também o apóstolo Pedro narra o livro de Atos, no iniciozinho, os capítulos 1 a 4. Foi montada uma comunidade ali, essa comunidade inclusive foi usada como base para ajudar outras comunidades cristãs. E o Espiritismo, tradicionalmente, sobretudo no Brasil, ele tem uma forte atividade caritativa. E o Seja Barra também faz a sua atividade, tem a obra social Mãos Unidas, que hoje está vinculada ao nosso educandário Joana de Ângeles, e você pode doar alguma quantia, caso deseje, caso sinta vontade no seu coração e queira ajudar a gente nessa obra tão maravilhosa que é a obra de assistência às pessoas necessitadas. Isso é basilar do cristianismo, isso é fundamental, porque é no ato de doar que nós começamos a meditar em si mesmos e a reconhecer necessidades de fazer o bem. É o exercício do amor ao próximo. Então, também é possível realizar doações em espécie, em dinheiro. Há uma conta corrente disponibilizada para isso. Lembrando que essas contribuições financeiras não são evidentemente destinadas a nenhum fim lucrativo, mas efetivamente para que a gente consiga adquirir itens e auxiliar em outros serviços sociais a que a casa se dedica, como auxílio ao aluguel, compra de medicamentos, enfim, e diversos outros itens da nossa obra social. Então veja, por favor, a conta corrente do Seja Barra e fique à vontade de fazer doações. E mais 2 outros avisos, né? O Seja Barra continua no seu serviço de atendimento fraterno. Ele está disponível por WhatsApp, né? Você não precisa ligar por WhatsApp,
Basta que você mande uma mensagem de WhatsApp e nos números que serão disponibilizados, você deverá ver em tela os números do WhatsApp do atendimento fraterno do Seja Barra, e alguém devidamente orientado e treinado, com uma palavra carinhosa e amorosa, vai conduzir o seu atendimento. Isso é importante para nós nos momentos de maior angústia, em que precisamos não só ouvir a palavra do Senhor, mas ouvir alguém que junto com ele poderá ajudá-lo. E a livraria do Seja Barra, pelo menos aqui nas redondezas, ela continua operando por entrega. Então, caso alguém queira adquirir alguma das obras da nossa vasta literatura espírita, que tanto nos consola e tanto nos ajuda, pode entrar em contato com os telefones, os contatos que aparecem aí da nossa livraria do Seja Barra e efetuar o seu pedido. E nós também, na medida do possível, estaremos direcionando os textos que temos. A nossa livraria tem um conjunto relevante de obras e a gente também direciona isso para entrega na sua residência. Tudo isso tem como objetivo manter os serviços sociais da casa, adquirir fundos para isso e, ao mesmo tempo, aqueles serviços eminentemente de atendimento e de doação, seguindo na nossa obra e no nosso compromisso com o alto, com a espiritualidade superior amiga, de continuar ajudando aqueles que precisam de ajuda. Feitos os avisos, vamos fazer uma breve oração, uma conexão com Jesus, e em seguida vamos estudar um pouquinho sobre o tema proposto. Nosso maravilhoso e altíssimo Mestre Jesus, irmão querido e amado, bondoso e maravilhoso Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos, Mestre, de continuarmos mantendo contatos uns com os outros, através dos veículos de comunicação, mas principalmente mantendo-nos unidos em corações e em espírito, tal como o Senhor bondosamente nos ensinou. Que nesse momento nossos corações e nossos espíritos estejam destinados a ouvir um pouco das bênçãos, dos fluidos do Evangelho que o Senhor nos deu e que, orientados pela espiritualidade superior, tocados pelo Teu maravilhoso Espírito e pelo hausto divino do nosso Criador, possamos ter as nossas mentes e nossos corações balsamizados pelas mensagens do Teu Evangelho. Que possamos encontrar alívio e paz, serenidade e compreensão. E principalmente, que esse entendimento possa ajudar-nos profundamente a nos aproximarmos não só do Senhor, bondoso Mestre, como também do nosso maravilhoso Pai Celestial. Fica conosco e nos oriente a ficar contigo, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje, assim como nas atividades que temos nos grupos com os pequenos de evangelização, nós vamos tocar em alguns pontos muito interessantes que tratam de um tema que é muito importante, não só pelo momento em que nós estamos vivendo, que é um momento que nos convida a uma reflexão mais profunda e mais séria sobre o nosso papel e o nosso posicionamento diante daquilo que efetivamente nós acreditamos como sendo a espiritualidade e a manifestação da religiosidade na nossa vida. Mas também um convite a refletirmos sobre como é que nós nos portamos, não só diante da fé ou diante da crença, mas como atitudes diante do desenrolar desse filme que é a encarnação do espírito imortal que se encontra mergulhado na carne, como eu e você estamos. Existe uma característica que nós espíritos precisamos cultivar e que quando na carne temos ainda mais essa responsabilidade, essa necessidade, que é a característica da persistência ou da perseverança. E nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. A persistência tem sido definida como apegar-se firme e constantemente a um determinado objetivo, a uma condição, a um empreendimento. Apesar de obstáculos, apesar de avisos, apesar de constrangimentos ou contratempos,
A persistência é aquela força que emana do íntimo e que nos motiva a agir. A persistência é aquela energia que nos movimenta em direção aos nossos objetivos. E a persistência é algo fundamental e ela permeia toda a história da humanidade, assim como a história da religiosidade, da filosofia, da teologia, das ciências naturais. Sem persistência, o ser humano não teria alcançado absolutamente nenhum dos seus objetivos sociais. E sem persistência, o espírito imortal não conseguiria chegar no seu estado de desenvolvimento tão importante que é o objetivo fim da sua vida. A persistência é identificada de forma direta e de forma indireta em quase todos os textos sagrados que estudamos. E nós podemos encontrar referências a ela ou referências a essa característica quando observamos de forma detalhada não só esses textos, como também a hermenêutica boa, a interpretação desses textos ao longo das diferentes trajetórias da humanidade. Não é de se estranhar que o ser humano, quando se coloca diante da sua existência na carne, naquelas experiências que nós temos aqui, ele tem uma necessidade muito grande de persistência e isso é percebido desde o início de sua encarnação. O desenvolvimento humano, portanto, rumo ao seu objetivo, está necessariamente atrelado e associado à persistência. Ainda sem entrar no caráter espiritual, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos fisicamente ou corporeamente a partir de um ato de persistência. Quando bebês estamos aprendendo a andar, se não houver persistência, nós não vamos desenvolver essa habilidade. O bebê, ele cai, levanta, é guiado pelo seu pai ou pelo seu tutor, mas é no ato de cair e levantar, é no esforço de permanecer no objetivo de andar que ele desenvolve essa habilidade. Isso também acontece no falar, isso também acontece no escrever, isso acontece no ato de ler. Enfim, o desenvolvimento humano parece estar atrelado e está à persistência, à perseverança, sem a qual o alcance do objetivo, que é o desenvolvimento dessa habilidade, no nosso exemplo, não se tornaria possível. Isso também é assim no nosso raciocínio espiritual, ou na dimensão espiritual da visão humana do que chamamos de desenvolvimento. Evidentemente, assim como no nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento espiritual exige persistência. E essa persistência tem associada a ela a identificação de que muitas vezes falharemos. E não há problema nenhum nisso, porque em nenhum dos textos sagrados ou em nenhuma visão expedida por um santo, por um homem de lucidez espiritual ou por um representante do alto, nós encontramos uma verdadeira crítica, um julgamento mordaz à falha. Nós encontramos motivação, nós encontramos orientação, nós encontramos, na realidade, palavras que nos estimulam a, reconhecendo que caímos, levantar-nos. Existem expressões muito interessantes nos evangelhos, quando Jesus fala a pessoas que caíram e tem toda uma teologia envolvida nisso, levanta e anda. Ou seja, caiu, levanta, se recompõe, reconhece que caiu, mas se levanta, se coloca de novo na posição e faz o movimento, persiste, persevera. E isso espiritualmente é tão importante que levou Emmanuel a escrever no livro O Consolador que o exemplo de uma encarnação que na verdade vem a ser, num sentido teológico mais profundo, ou num sentido espiritual mais profundo, um conjunto de erros e acertos, de quedas e levantar-se. Isso pode ser representado como não só uma encarnação, mas a própria característica da existência da sociedade humana, ou do ser hominal, que nós temos agora essa nomenclatura e essa característica.
também dado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E quando comparamos sociedades, comunidades ou povos, nós encontramos a mesma característica. Quantas delas caíram e levantaram, tiveram fracassos, reveses, dificuldades, para depois se colocarem de pé. Isso é intrínseco, isso é natural da característica humana, no seu desenvolvimento inicial singular, como também no seu desenvolvimento social e coletivo. Instituições precisam de persistência para seguir. Todas elas, família, escola, igreja, centro espírita, todas elas precisam de persistência, porque senão, ao sinal do menor revés, elas já seriam extintas, ou elas se acabariam naturalmente, porque seus membros naturalmente iam afastar-se dos seus objetivos. Portanto, a persistência é algo absolutamente necessário. E todos nós, sem a devida persistência ou perseverança, não alcançaremos os objetivos da nossa encarnação. E isso é muito sério por duas razões, pelo menos. Primeiro, porque nós encontramos um conjunto grande de seres que, ao sinal do primeiro revés, ou efetivamente ao experimentarem o dissabor ou a angústia da queda, por algum erro, alguma falha ou alguma circunstância fora de seu controle, não persistem nos seus objetivos. Quantas vezes a gente já teve vontade de desistir? Quantas vezes a gente já presenciou o nosso parente, o nosso esposo, esposa, nosso cônjuge, ou companheiro, ou parceiro, nossos filhos, nossos netos, desistindo diante das dificuldades? E isso guarda em si uma consequência bastante penosa, porque, novamente, é no ato de persistir que evoluímos. E é também na queda ou da não persistência que abandonamos os nossos objetivos mais fundamentais. É bem verdade que insistir, eventualmente, em condutas que não nos conduzirão a bom objetivo pode ser até inteligente. E é necessário ter o discernimento de reconhecer aquilo que nos conduz a bom objetivo ou a um bom caminho e aquilo que não nos conduz. Geralmente a nossa consciência nos acusa. Ou geralmente ouvimos as vozes Geralmente a nossa consciência nos acusa. Ou geralmente ouvimos as vozes bondosas dos nossos irmãos amigos, encarnados e desencarnados, que tanto nos falam sobre essas necessárias vitórias, sobre os nossos tropeços ao longo da nossa encarnação. O importante é darmos atenção a isso, é reconhecermos a importância disso e reconhecermos que o ato de persistir é necessário. Agora, o que dificulta a perseverança e a persistência? O que leva as pessoas a desistir? Porque as pessoas não desistem simplesmente porque querem, ou porque são somente frágeis. Não necessariamente é isso. Um dos fatores comuns, isso é citado por Joana de Ângeles em algumas de suas obras, é a própria reação que temos diante das nossas quedas e falhas. É difícil reconhecer o erro genuinamente e derivar dessa experiência do erro a força suficiente para reconstruir ou recomeçar. Porque a questão da queda ou da falha não é a questão mais importante em si. E encontramos isso nas palavras de Jesus. Em algumas ocasiões, podemos citar aqui pelo menos duas delas, duas envolvendo duas mulheres. Eu sempre gosto de lembrar desses exemplos, porque mulher pecadora no meio de homem na nação judaica era algo muito complicado, por essas características somadas. E encontramos uma delas, pega em adultério, que se dirige, ou é levada, na verdade, a Jesus, às mãos dos homens do templo, e lançada ao chão aos convites de apedrejamento. Claramente uma pessoa que caiu. E que talvez tivesse muita dificuldade de encontrar forças para reconstruir a sua vida a partir dali,
exposta publicamente a um ato tão pecaminoso aos olhos da lei judaica, publicamente, diante de um mestre, já era um didascalos, um mestre, Jesus. O desenrolar da história mostra que Jesus não estava tão preocupado com o erro, porque ele conclui olhando para ela e fala: mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Portanto, ele faz o movimento de, olha, não há necessidade de desistência em função do erro. Levanta, vai, não pecas mais, procura se afastar do comportamento que te conduziu ao equívoco, mas segue adiante, persiste. Em outro momento, encontramos também uma mulher que sofria dessa vez, veja como as coisas acontecem às vezes por uma causa desconhecida, pelo menos da nossa consciência maior, física, ou da nossa consciência psicológica momentânea, daquilo que a gente lembra, das experiências que temos das nossas encarnações. A mulher tinha um fluxo sanguíneo, ela era doente, ela não provocou isso, obviamente conscientemente nessa encarnação. E pelo fato de ter um fluxo, ela não podia se aproximar nem dos homens, muito menos a público. Mas ela sabia que o mestre estava andando por ali. E ela tinha persistência. Ela queria ser curada e ela sabia que aquele homem curava pessoas. E ela foi se esgueirando pelo chão, narra o evangelista Mateus e narra também o evangelista Lucas. E ela simplesmente toca a borda da veste de Jesus. E é curioso porque o relato narra que Jesus diz uma das coisas mais lindas que pelo menos eu encontro no Evangelho, porque ele vira e fala: peraí, alguém me tocou. Ele estava no meio de uma multidão, já tinha conhecidos os seus atos milagrosos, diversas pessoas tocaram em Jesus. Ele estava caminhando no meio de uma multidão na rua. E ele para e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. E Pedro vira para ele e fala: mas mestre, muita gente te tocou. Ele: não. Eu senti sair virtude de mim. Que lindo, né? A virtude foi para aquela mulher que, apesar de impura sob a lei judaica, para nós aqui era persistente. E mesmo diante do que seria uma queda, porque ela era considerada diante da lei uma pessoa impura, portanto afastada do favor de Deus, ela sobrepõe-se a essa condição muito ruim diante da lei, para se aproximar de um homem e de alguém que poderia, na sua fé, na sua crença, vir a curá-la. E Jesus faz isso. Inconscientemente. O que prova que um ato de perseverança diante de uma situação negativa, mesmo inconsciente, pode produzir a movimentação da virtude. E é curioso que é assim que Deus atua, porque foi assim que seu Filho, nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, nos mostra que Ele atua. Porque no fundo o que Deus busca é que todos nós não permaneçamos parados, nem no erro, nem no equívoco, e não permaneçamos atrasados no nosso desenvolvimento, porque esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para nos desenvolver espiritualmente. O que é a encarnação, senão a busca do desenvolvimento espiritual, porque somos espíritos, através de experiências carnais, materiais, físicas, temporárias e provisórias nesse orbe, nesse corpo, com os nossos amigos, com aqueles com quem compartilhamos essa encarnação e as experiências, e que deverão produzir apenas em nós desenvolvimento. Portanto, as quedas e os levantar-se, ou as quedas e os atos e os movimentos que devemos fazer de seguir em frente, são parte do processo. E foi isso que Jesus Cristo quis demonstrar, por exemplo, pelo menos nesses dois casos, e na verdade ao longo da trajetória de toda a sua vida como espírito aqui na experiência encarnada, que temos a oportunidade, o privilégio de conhecer
pelo relato que chegou a nós, recolhidos dos diversos evangelhos e de diversas outras fontes. Portanto, a perseverança, a persistência são atos, são necessidades, são absolutamente necessárias para o nosso desenvolvimento. E nós não devemos nos descuidar de ficar atentos a como nós nos comportamos e a necessidade disso. E nós temos diversos exemplos de pessoas que perseveraram. É importante essa conversa, esse discurso, porque a perseverança pode não parecer algo natural, e ela não é mesmo. Nós precisamos desenvolvê-la. E parece que existe, além do contexto que temos de desânimo, de grandes quedas e de fraquezas que nós sentimos diante das nossas falhas, parece que vivemos no meio de uma atmosfera de apatia, de desesperança. E eu não me refiro apenas ao momento de isolamento que vivemos agora, mas eu me refiro a um momento geral. É muito comum pessoas chegarem em casa depois de um dia de trabalho, sentarem-se no sofá e falarem: meu Deus do céu, tá difícil. Eu já fiz isso diversas vezes. Talvez você tenha feito também. E isso é comum. A questão é quantos dias fazemos isso. A questão é, quando vemos alguém ao nosso lado fazer isso, como reagimos? Né? Se a gente não fizer nada, esse desânimo, essa apatia, essa desesperança, ela toma conta da nossa encarnação e ela impede o nosso desenvolvimento. Porque é difícil achar motivação quando estamos desanimados. É evidente. O desânimo é a contradição, a antítese da motivação. Nós precisamos buscar elementos que nos reanimem e precisamos ter persistência nisso. Porque parece que o nosso ambiente, isso é uma percepção, o nosso ambiente parece que não contribui muito para o nosso ânimo e para a nossa persistência. E nós temos que nutrir, que nos alimentar, que encher a nossa vida, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, de exemplos e de circunstâncias provocadas por nós que nos conduzam a essa necessária motivação. E por falar em exemplos, nós temos diversos exemplos recolhidos em diversos textos, em diversas histórias e exemplos do nosso dia a dia. Mas eu gostaria de citar, como me é comum, exemplos dos textos evangélicos, que para mim tem um sabor mais especial. E eu vou citar um texto que nós podemos encontrar, uma carta, na verdade um tratado cristológico feito pelo nosso querido irmão apóstolo Paulo, quando ele fala do maior exemplo de persistência, de perseverança que temos, que é Jesus, que foi Jesus, que foi o maior exemplo de todas as características e qualidades positivas que podemos encontrar ao nosso meio da encarnação. O apóstolo Paulo fala que Jesus, apesar do forte e grande sofrimento que teve ao longo da sua curta trajetória enquanto encarnado, ele demonstrava alegria, demonstrava perseverança e demonstrava uma profunda conexão com seu Pai. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha que bonita essa narrativa, ele escrevendo a uma comunidade de irmãos hebreus, de judeus, que provavelmente, em função da diáspora que acabara de acontecer alguns séculos antes, haviam se espalhado ao redor de várias cidades e nações do mundo, em função da perseguição que os judeus sofreram naquelas terras e tiveram que se espalhar. Os 2 templos foram destruídos, o de Samaria ao norte e o de Judá ao sul, e os judeus foram perseguidos e foram muitas vezes levados cativos por Babilônia ou pelos assírios. Mas eles mantiveram persistentemente a sua fé, o seu culto e a sua crença no Deus único. A trajetória do povo judeu é muito bonita e ela é relevante para aqueles que querem desenvolver espiritualidade. Jesus não escolheu vir naquele povo por acaso. Isso era planejado há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E escrevendo a estes irmãos judeus que, nascidos judeus, crentes judeus, haviam se tornado cristãos, o apóstolo Paulo fala assim, olha, assim, pois,
visto termos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, olha as implicações espirituais disso, ponhamos também de lado todo o peso e o erro, o pecado que facilmente nos enlaça. Olha Paulo dizendo para os hebreus como é fácil desmotivar-se. O peso que facilmente nos enlaça em função do pecado, do erro, do desvio, das falhas, das quedas. E ele segue em Hebreus no capítulo 12, no versículo 2. E corramos com a perseverança a carreira que se nos apresenta, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador de nossa fé. Quem é o agente principal? O enviado principal, aquele que nos foi dado para nos ajudar via exemplo a aperfeiçoar a nossa fé. Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2. E ele diz mais, pela alegria que se lhe apresentou, ele aturou uma cruz, o sofrimento, a morte, desprezando a vergonha, ele que fora tanto desprezado, desprezou o desprezo. E se tem assentado na linguagem teológica belíssima do apóstolo Paulo, recolhida em Hebreus 12, à direita do trono de Deus, né? Ou seja, tendo assumido uma glória digna de ser aquele que senta ao lado do rei, à direita do rei, numa linguagem naturalmente metafórica. Jesus foi elevado ao mais alto da sua posição celestial, porque ele é digno, o apóstolo Paulo escreve, de receber a glória e a honra, porque ele venceu todas as coisas. E ele ainda segue mais dizendo assim, considerai de perto aquele que aturou tal conversa contrária da parte de pecadores contra os próprios interesses deles, para que não vos canseis nem desfaleçais nas vossas almas. No capítulo 12, versículo 3. Jesus foi ou não foi, meus amigos, um exemplo de profunda perseverança? Talvez você possa falar, mas Jesus foi Jesus. Jesus não é um bom exemplo, mas Jesus é o melhor exemplo. Porque nós não devemos olhar para ele somente pensando nas suas qualidades e virtudes, que são realmente infinitas, mas olhar para a forma como ele nos olhou. E Jesus é quem diz que nós somos iguais a ele. Aliás, o exemplo de Jesus ao longo do seu ministério foi de total reconhecimento da nossa condição como sendo iguais a ele. E a nossa doutrina revela que, em essência, nós somos absolutamente iguais. Jesus é um espírito como nós, como você, como eu, que estava mergulhado numa experiência de carne, como eu e você, vivendo no planeta Terra, há aproximadamente 2000 anos atrás, na região da Palestina, que eu e você, assim que acabar o isolamento, podemos visitar. Ele nasceu dentro de uma cultura judaica absolutamente religiosa, monoteísta, agropecuarista naquele tempo. De uma família humilde, seu pai, de quem herdou a profissão de pequeno construtor, e sua mãe era uma dona de casa como qualquer judia daquela época. A diferença é que Jesus persistiu. Independente do que acontecia na sua encarnação, a conexão de Jesus com Deus era tamanha que ele em tudo via Deus. E é esse o exemplo que ele nos deixa. E essa é a maior força da qual devemos derivar a nossa própria motivação para seguirmos, como disse o apóstolo Paulo, perseverando em tudo, em Hebreus capítulo 12. Olhando a vida e o ministério de Jesus, nós entendemos que a nossa vida é uma espécie de corrida de longo prazo, uma maratona. E é interessante, certa vez um homem fez uma comparação, da qual eu me valho agora, né? Quando um corredor está numa maratona, ele consequentemente não consegue ver a linha de chegada, porque está distante. Na maior parte das vezes ele sabe que vai chegar, mas ele não está nos primeiros quilômetros da corrida vendo a chegada. Ele acredita que existe.
E ele sabe que se ele continuar, se ele perseverar, ele vai chegar. Mas ele não vê. A nossa experiência encarnatória é assim. Nós estamos numa corrida, numa maratona pelo desenvolvimento espiritual, ou para o desenvolvimento espiritual. E a gente tem que ter a certeza de que a gente vai chegar lá, porque nós vamos chegar. Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. E ele comparou aquelas pessoas que ali estavam, e obviamente por analogia espiritual todos nós, as ovelhas do aprisco do pai dele, que todas seriam recolhidas. Inclusive, numa outra parábola, disse Jesus que se uma ovelha se perdesse, as 99 que estariam guardadas seriam separadas e o homem ia atrás daquela que se perdeu. O que era algo absolutamente incompreensível para as características da pecuária da Galileia. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que nós, as ovelhas do Pai, nós sempre vamos encontrá-lo atrás de nós para nos encontrar. E nós sempre vamos achar um Pai amoroso, ou o Filho dele que está sempre olhando por nós, em nome dele, por ele e por nós, para nos trazer de volta, independente do que a gente faça ou deixe de fazer, o que aconteça conosco. E é a perseverança na certeza de que isso é uma verdade que vai nos conduzir ao final da maratona. E existe uma ajuda muito importante, e aqui a gente vai gastar um tempinho refletindo sobre isso, vamos considerar alguns textos, que o próprio Mestre Jesus, o maior maratonista espiritual que já existiu nesse planeta, e o maior símbolo de perseverança, nos deixou. De que forma sabemos agora que temos que ter persistência? Na verdade, isso não tem nenhuma novidade. A questão é que temos que nos imbuir daquilo que nos motiva a persistir. A questão é que temos que ter permanente vigilância sobre aquilo que nos retira a persistência. E a questão é que temos que fazer algo para nos manter firmes, constantes, correndo na maratona, caindo e levantando. Mais importante do que cair é levantar. E é levantar rápido. É levantar em direção ao caminho correto. Quais são as ajudas que a gente pode ter em relação a isso? A primeira e principal ajuda é observar, evidentemente, a vida de Cristo. Mais uma vez, voltamos a Ele. Porque Jesus não veio para aqui e deixou o seu ensinamento e o seu modelo inutilmente. Seria um grande desperdício. E espíritos dessa envergadura não desperdiçam tempo. Sobretudo quando estão em missão, destinadas a estas missões pelo próprio Senhor de todas as coisas, o nosso grandioso Criador. Jesus Cristo pode nos transmitir esse exemplo através da sua própria vida, evidentemente. É interessante que a vida inteira de Jesus transmite confiança, transmite a situação, a percepção de persistência, de motivação. Um grande teólogo católico de língua espanhola, chamado José Antônio Pagola. Eu adoro ler e recomendo a leitura dos textos do Pagola, um padre. Ele fala: Jesus vive abandonando-se a Deus. Uma coisa linda, né? Jesus, ele se entrega tanto a Deus, a vida dele, ele se esvazia tanto de si e deixa Deus preencher o espaço, que ele se entrega. Ele não está preocupado com comer, beber, roupa, vestir, relação pessoal, questão social, status. Ele vive. A maratona dele tem como destino fazer a vontade do Pai, essa é a linha de chegada, a despeito de qualquer coisa. E ele corre a maratona com tamanha intensidade que ele sequer olha para onde ele está pisando, metaforicamente falando. Ele não está preocupado com quanto ele já correu e quanto falta. Ele segue correndo. Ele segue correndo. E ele faz tudo genuinamente, numa entrega total e numa confiança plena ao seu Pai Celestial. Voltando à característica de onde ele nasceu, por missão e por escolha, provavelmente, Jesus nasceu numa comunidade religiosa. Judeus. Os judeus eram religiosos, monoteístas e religiosos há muito tempo. Religiosos há muito tempo. Desde seus antepassados, eles cultivaram a liturgia, o culto,
sacrifícios, templos, lei, adoração, patriarcas, sinagogas, sacerdotes, ritos, banhos de purificação. Jesus nasce nesse contexto. Jesus nasce nesse contexto. Mas ele não se apoia na religião do templo, no papel dos escribas, interpretadores ou intérpretes da lei, nos sacerdotes que tinham a unção da tribo de Levi de cuidar dos serviços do templo. A sua força, a sua segurança vem do Pai dele, de Deus. E, curiosamente, a gente vê em Jesus como a perseverança e a persistência no seu objetivo, que era viver a sua encarnação, deixando para nós um modelo de vida aos olhos do Pai ideal, porque essa foi a entrega de Jesus. Ele trouxe para nós, através da sua vida, o exemplo do que devemos fazer. Se pudéssemos resumir a vinda de Jesus em uma frase, é: porque Jesus veio à Terra para nos mostrar como viver. Essa era a chegada. E ele fez isso de forma magistral. Totalmente entregue, totalmente confiante e completamente em função disso mesmo, perseverante. Perseverante. Não se registra nem se encontra de um espírito dessa envergadura, não seria diferente de se esperar, nenhum registro ou relato de falta ou falha. Diz Kardec que se interpretássemos algum texto evangélico dessa natureza, provavelmente o equívoco estaria na nossa interpretação. Porque Jesus não falhou. Porque ele já está num nível tão evoluído espiritualmente, de tamanha proximidade com o nosso Pai Celestial, que diante das questões comezinhas da encarnação humana, não existiria essa possibilidade. Mas com zero arrogância e com total entrega, ele veio e nos mostrou como fazer. E em cada momento, no relacionamento do dia a dia que ele tinha, ele mostrou para a gente, através do seu exemplo, da sua fala, da forma como se posicionava, como olhava, como sentava e fazia uma refeição, como se aproximava e abraçava das pessoas, como tratava as mulheres e os pecadores. Ele, na verdade, mostrou como é Deus. A perseverança de Jesus é um exemplo de como Deus é perseverante e paciente em nos trazer de volta a nossa própria essência espiritual. Jesus amoroso e misericordioso, perdoador e professor ou mestre, é em si o exemplo do nosso Deus. O melhor exemplo. E ele nos ajuda a entender de que forma a gente pode ter uma experiência com Deus e, a partir dessa experiência, nutrir a nossa perseverança. E ele nos dá, através do seu exemplo, uma lição poderosa de que forma a gente pode usar algo para alimentar a nossa persistência. E nós estamos falando de uma palavrinha que, na verdade, significa um comportamento. Oração. Oração. Jesus sabia rezar. Ele nasceu num povo que permanentemente fazia uso de rezas, de crenças, de rezas e de orações, de preces, se quisermos. Porque os judeus tinham esse hábito. Todos os dias, pela manhã e pela noite, era um costume judaico a utilização de orações. Eles se utilizavam da Shema, e a Shema era uma confissão de fé que iniciava e concluía pelo menos as 2 orações diárias que todo judeu, cônscio da lei e de suas obrigações, deveria fazer. Curiosamente, é que a Shema, esse início, essa bênção essencial que o judeu professa, pelo menos o judeu varão a partir dos 13 anos, né? Nessa Shema, nessa crença, nas falas da Shema, o judeu orante ele não fala a Deus, mas ele ouve a Deus. A Shema é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Olha o princípio do monoteísmo.
E a famosa e célebre frase da Shema, que foi utilizada por Jesus tantas vezes, inclusive em resposta a seus acusadores: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, um só Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a Shema. Portanto, o judeu fazia isso, e Jesus deve ter feito isso quando criança, ele deve ter sido ensinado por José a fazer isso. Ele via José fazendo isso, ele via Maria fazendo isso. Mas a questão é que Jesus fazia mais. E aí olha o exemplo importante dele, e de como é que a gente pode derivar entendimento. Jesus se retirava para orar. Isso não é um hábito judeu. Jesus procurava pessoalmente um encontro íntimo com seu Pai, o Criador. Isso não era uma obrigação. Jesus ia direto na fonte. A fonte essencial que nos alimenta, que nos conduz, que é Deus, era objeto de busca íntima, de relacionamento por Jesus. E daí nós podemos derivar semanas de conversa. Porque se Jesus, que era Jesus, buscava a Deus em solidão para se aproximar dele, como é que a gente vai buscar a nossa perseverança e persistência? Onde vamos buscar forças para perseverar? Onde mais poderemos buscar, se não em Deus? Foi esse o exemplo que ele nos deu. Ainda que ele seja considerado por nós, e de fato, como já o dissemos, era muito mais elevado, se ele foi a Deus, onde é que a gente tem que ir, meus irmãos? Diante dos tropeços, das dificuldades, das quedas, das angústias, das noites mais frias, das dificuldades mais atrozes, das dúvidas mais insolúveis, onde a gente tem que ir para manter-se na maratona? Deus. A questão é que para nós, Deus também é um conceito complexo, né? Quem é Deus? E a gente busca metáforas porque a grandiosidade de Deus é tamanha que nós temos dificuldade de definir quem é Ele. E, consequentemente, temos dificuldade de buscá-lo e nos relacionar com Ele, porque ainda nas nossas limitações precisamos nos relacionar com algo mais palpável, mais definido, mais claro. Às vezes nem com esses nos relacionamos. Mas a gente tem que buscar Deus. E buscar ter uma experiência de realização e de relacionamento com Ele. Porque sem isso nós não vamos perseverar. E a gente tem que fazer disso um objetivo da nossa maratona. E isso tem que ser incluindo a nossa família inteira. E é por isso que eu queria falar disso com você, nessa manhã, discutindo a relação que nós temos com os nossos pequenos, tutelados, filhos. Porque compete a nós, responsáveis por família, ainda que não sejamos responsáveis, porque esse conceito pode ser diferente, mas compete a nós como seres humanos que amamos nosso próximo, tutelar, zelar, demonstrar que nosso relacionamento com Deus mantém a nossa perseverança tão importante para chegar no final, e a gente tem que levar com a gente todo mundo que está morando com a gente, vivendo com a gente e que a gente ama. Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea. Ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Vamos falar de Deus, né? A nossa galáxia, a Via Láctea, um conjunto de estrelas e de planetas orbitando ao redor dessas estrelas, tem 100 mil anos-luz. Ou seja, se a gente sair da velocidade da luz, à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, de um ponto até o outro ponto da Via Láctea, nós gastaremos 100 mil anos. O nosso Sol, que é um deveras veloz, ele anda a 200 km por segundo para dar uma volta completa, porque ele também está girando, como todos os planetas e todos os sóis, os sistemas solares estão girando ao redor da Via Láctea, ele demora 250 milhões de anos para dar uma voltinha. A nossa galáxia tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Ou seja, o Sol já deu aproximadamente 54 voltas nela. Correu bastante a maratona dele. A questão é que essa Via Láctea, que a gente demoraria 100 milhões de anos para atravessar, com esses sóis que demorariam
essa quantidade enorme de tempo para dar essas voltas, tem 100 bilhões de sóis e de estrelas iguais a nossas. 100 bilhões. Eu estou falando de uma galáxia, que é a Via Láctea. Estima-se que no universo observável há 2 trilhões de galáxias. É possível entender o que é Deus que criou isso? É dele que a gente está falando. Então, quando Jesus veio aqui e falou, se entrega a ele, é por isso. É porque ele criou isso, além de nós. Esse é o nosso Pai. Esse é aquele que Jesus falou da parábola do filho pródigo, que quando nos vê voltando para casa, vem correndo alegre, chorando em lágrimas e gritando e nos abraça. É esse. É esse. Das 2 trilhões de galáxias. É esse. É por isso que Jesus se entregou. E é por isso que Jesus se recolhia para falar com ele. Porque se não fosse para falar com ele, com quem mais falaríamos? Quem mais poderia nos ajudar a entender de forma adequada, de forma que nos preenchesse, que nos ajudasse a seguir adiante, senão o nosso Pai? E a oração é o mecanismo mais relevante que temos para nos relacionar com ele e, portanto, para alimentar a nossa persistência. Porque a gente não vai acreditar que a gente vai persistir sozinho. Ou que nós vamos confiar uns nos outros apenas. Apenas. Talvez seja por causa dessa confiança exagerada em si que a humanidade passa pelo que passa. É por falta de colocar nas suas equações o Deus que a gente nunca chega nas soluções. E a gente pode percorrer um pouquinho o texto evangélico. Se a gente olhar, vamos nos socorrer de Lucas, o nosso querido médico de origem grega, que encontrou o apóstolo Paulo lá pelas paragens da Palestina, olhou aquela comunidade e falou, como é que vocês se chamam? E nós somos aqui do caminho que seguimos a Cristo. Como do caminho? Vocês são cristãos se seguem a Cristo? E em Lucas, no capítulo 11, nós encontramos algo maravilhoso, porque é o início de uma descrição que nós vamos usar agora detalhada, do que esse evangelista traz para nós dessa possibilidade que Deus nos deu de nos relacionar com Ele. Dessa ferramenta de alimentação espiritual, que é a oração. E aconteceu isso enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Está em Lucas no capítulo 11, no versículo 1. E nos versículos 2 em diante, Jesus ensina as pessoas a como se aproximar daquele das 2 trilhões de galáxias, do nosso Deus. Porque ele começa dessa forma. Abba, Pai que está nos céus. E Lucas recolhe no seu evangelho, no capítulo 11, essas palavras maravilhosas, quando Jesus nos ensina a pedir, a agradecer, a pedir a proteção para nos livrar das tentações e do mal, e a pedir a Deus, a se entregar a Deus, Ele que tanto se entregou, e a pedir a Deus para cuidar de nós. E é curioso que nos versículos seguintes, Jesus Cristo segue e dá imediatamente, recolhido por Lucas, uma ilustração, uma parábola. Vejam que os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a orar. Jesus fala isso até o versículo 3, e ele segue no versículo 4 e termina a oração e diz, e disse-lhes, qual de vós terá um amigo que irá até você à meia-noite e lhe dirá, amigo, me empresta 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho o que lhe apresentar. E aquele de dentro, o amigo que foi solicitado a fazer algo,
Em resposta dirá: não me dê trabalho, a porta já está fechada, meus filhinhos estão na cama comigo. Isso é típico de Lucas. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. E aí Jesus segue dizendo: eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita por conta da sua persistência. Olha a relação que Jesus faz. Algumas traduções colocam por conta de não causar desonra, porque o Oriente tinha uma característica de sempre acolher os peregrinos, os visitantes. Isso é muito sério na tradição oriental, em cuja origem se dá o povo judeu. Portanto, se alguém chega da rua cansado de uma viagem que durava dias, ele era recebido. Ele era recebido e era cuidado. Geralmente recebia beijo, geralmente alguém lhe lavava os pés ou lhe refrescava os pés. O calor do deserto pede isso. Ele oferecia água, ele oferecia algo a comer, um pão, um vinho. Aqui Jesus usa o pão. E é interessante que Jesus demonstra que esse homem seria atendido em busca daquilo que ele precisava no seu vizinho, porque ele não tinha, à meia-noite por conta da sua persistência, porque ninguém buscava à meia-noite o seu vizinho. Logo depois da oração, Jesus dá esse exemplo. E ele segue falando algo ainda mais interessante. Ele diz assim: eu também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Por que Jesus fala isso? Porque era necessário persistir em pedir. Aliás, veja o que ele diz, Lucas 11:10. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Bate na porta. E ele ainda segue fazendo outra ilustração. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião? E Jesus conclui no relato aqui de Lucas: portanto, se vós, sendo maus, sendo errantes, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, nosso Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. É isso que Jesus nos aconselha a fazer. Persistir em oração, ainda que seja uma oração de súplica ou de pedido. Não há problema nenhum nisso. A questão não é o que a gente fala na oração, a questão é como nos relacionamos com o Pai. Porque a oração não é um pronunciar de palavras, isso era Shema. A oração que Jesus ensina é um ato de relacionamento. Esse ato nutre a nossa fé lá no fim da maratona, lá no objetivo da corrida, e que, portanto, resultará em perseverança, que é necessária para que a gente chegue lá. Sem fé, não conseguiremos. E sem oração, sem prece, sem relacionamento com o alto, com o Pai, dificilmente teremos fé de qualidade. Porque as características da vida, os dissabores, as angústias, serão provavelmente capazes de fazer-nos repensar aquilo que a gente faz aqui. E bombardeados que somos e seremos por aquilo que acontece na nossa vida, dificilmente, sem o apoio do Pai, conseguiremos seguir. O que nos faria acreditar que sozinhos chegaremos lá? Senão nosso orgulho, nossa vaidade. É em busca da sua própria autossuficiência e é acreditando mais em si mesmo do que em Deus que o homem se enfiou em tantas confusões nas quais ele está hoje. Orgulho. Kardec descreve isso de forma magistral. Vaidade, soberba. E temos no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto basilar nosso,
quantas mensagens de orientações de espíritos nos falando, olha, crede em Deus, se entrega a Ele, vede Jesus. Livro dos Espíritos, questão 652, quando Kardec lucidamente pergunta qual é o nosso modelo e guia, o principal exemplo que devemos seguir? Vede Jesus. Que, sendo da envergadura espiritual que era, entregou-se completamente a Deus. Veja o exemplo e a antítese com o que nós fazemos. E temos outros exemplos disso. Congregação cristã do primeiro século. Pedro e João, por exemplo, está descrito em Atos, lá nos capítulos 5, 6. Jesus já tinha partido, abandonado seu corpo, estava no plano espiritual apenas, e aquelas congregações começaram a sofrer por serem cristãos, aquele povo, aquelas comunidades, perseguição ferrenha do cristianismo, já movida não só pelos judeus, como também pelo Império Romano. Relata em Atos capítulo 5, versículos 41 e 42, os atos hostis que aqueles apóstolos, a primeira geração de apóstolos ainda, Pedro estava lá, João estava lá, e tantos outros estavam lá, as perseguições que sofriam, maus tratos. Estes, portanto, retiraram-se do Sinédrio, o órgão máximo onde eles foram julgados, alegrando-se, diz Atos capítulo 5, porque tinham sido considerados dignos de serem desonrados, olha que coisa, a favor do nome dele. Adivinha de quem? De Deus, nome de Jesus. E cada dia no templo, de casa em casa, continuavam sem cessar, sem desanimar, portanto, persistentemente, a declarar as boas novas a respeito do Cristo, Jesus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Filipos, mais um exemplo de perseverança, ele fala a famosa frase que hoje encontramos gravadas em muitos lugares. Para todas as coisas tenho força, em virtude daquele que me confere poder. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu persisto em Deus, por Deus, e graças a Deus. Já no perto do fim do seu ministério terrestre, Jesus deu um exemplo ainda mais notável e usou uma ilustração interessantíssima para nos mostrar de que forma era muito importante a presença da oração na nossa vida. Retomando a Lucas, no capítulo 17, lá nos versículos 22 em diante, nós encontramos uma fala de Cristo que é magistral. Ele diz, e disse aos seus discípulos, virão dias em que desejareis ver um só Filho do Homem e não vereis. E dirão, vede aqui, vede ali, não saiam, nem persigam. Pois assim como o relâmpago, relampejando, brilha de um extremo a outro dos céus, assim será o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, ele aparecerá e desaparecerá. Jesus está falando já profeticamente do seu desaparecimento como corpo e da sua partida ao plano espiritual. E em Lucas, no mesmo capítulo em Lucas, no capítulo 16, ele ainda relembra lá dos primórdios da nação. Assim como ocorreu nos dias de Noé, assim também será a presença assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o cataclismo. Ele se utiliza da metáfora muito encontrada no Primeiro Testamento para caracterizar o que estava acontecendo naquela época no povo judeu. As pessoas não estavam nem aí. Comiam, bebiam, dançavam, viviam a vida. E não tem problema nenhum nisso, desde que você inclua na vida quem deu a vida para você e para mim. E Jesus descreve aqui em Lucas 17 que eles não faziam isso. Porque eles estavam preocupados, ocupados demais com seus afazeres, com aquelas coisas. E logo depois, Jesus lança a mão de mais uma de suas maravilhosas parábolas, de suas maravilhosas ilustrações,
E ele retoma aqui um texto que fala no capítulo 18, logo em seguida ele dizer o que estava acontecendo naquele tempo, ele lança uma parábola pouco lida, mas de grande relevância para nós, a chamada parábola da viúva e do juiz. Lucas 18:1 diz assim: contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Olha a correlação. Havia uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra meu litigante. Viúva. Durante um tempo ele não queria o juiz. Depois disso ele disse a si mesmo: apesar de não temer a Deus nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela para que não venha por fim a me importunar. E Jesus segue no versículo 7 do capítulo 18 de Lucas falando assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo longânime para com eles? Se um juiz é capaz de fazer o bem a uma viúva só para ela não incomodar mais, porque ela era persistente, o que faria Deus com um pedido persistente, um relacionamento constante conosco, seus filhos espirituais? A relação entre a persistência, a perseverança, a força para continuar e a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é diretamente proporcional. Quanto mais estamos nele, em Deus, e nos utilizando para isso, dos exemplos maravilhosos e da força, daquilo que recebemos do seu Filho Jesus como modelo e guia, mais teremos condições de perseverar. Porque as quedas que acontecerão serão amenizadas pelo abraço carinhoso do nosso bondoso Pai Celestial. Pelo abraço carinhoso do nosso bondoso Pai Celestial. E aquilo que acontece no desenrolar da nossa encarnação, que tem como objetivo, repetimos, nos ensinar, porque Deus não é sádico, nem é perverso, nem brinca com seus filhos. Infinitamente amoroso, justo e bom, capaz de criar o que Ele criou, inclusive a nós, na sua imensa e infinita sabedoria, nos disponibiliza recursos didáticos de desenvolvimento. Nós temos é que desenvolver o olhar para esses recursos. Emmanuel, no Vinha de Luz, lá no capítulo 166, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, tem um texto cujo o título é Respostas do Alto. Encerramos a nossa conversa lembrando, já que temos que perseverar e a oração é a grande ferramenta que abastece esse nosso tanque de combustível que vai nos permitir seguir adiante, perseverante, como é que Deus responde? Leiam o Vinha de Luz no capítulo 166 do nosso querido Emmanuel. É interessante que ele vai dizendo de que forma Deus responde. Nós não vamos ouvir uma voz simples na nossa cabeça, muitas vezes, com a resposta a uma pergunta direta, porque a pedagogia divina ela é muito mais inteligente do que a nossa. Essas respostas virão da nossa vida. Essas respostas virão do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido. Essas respostas virão da nossa dificuldade, da nossa angústia. Porque é nos momentos mais profundos que nós, pelo menos ao nosso nível, nos lembramos de Deus. Lembre da parábola do filho pródigo. É quando a gente está na lama comendo com porcos que a gente lembra que tinha um pai e que tem um pai. E que a casa dele era muito melhor do que a nossa. E que ouvi-lo nos faria melhor. E Emmanuel, nesse texto, no 166 do Vinha de Luz, ele fala assim: em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico.
E a doença é recurso da salvação. Olha que interessante. A doença é recurso da salvação. Porque existem muitos sãos que são doentes e muitos doentes que estão salvos. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos e, não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Olha que palavras! Nós não sabemos os esforços e o que Deus movimenta para que nós, do jeito que ainda somos e estamos, permaneçamos perseverantes dos nossos objetivos. A gente não consegue, às vezes, identificar o trabalho do mundo espiritual nos conduzindo para aquilo ou para aquele objetivo para que devemos nos conduzir. E teimosos, arrogantes ou simplesmente equivocados, muitas vezes precisamos de muita ajuda. E esse mundo espiritual, esses espíritos não desertam. Eles estão aqui e eles cuidam de nós. E eles cuidam de nós porque eles estão a serviço do Cristo em nome de Deus. E são eles que nos ajudam a nutrir a nossa fé. A gente só precisa se relacionar com eles, convidá-los a fazer parte da nossa vida e nos abrirmos para o alto. Como Jesus ensinou a orar: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha, Pai, o teu reino. A gente precisa se desligar muitas vezes desses acontecimentos todos e ir para o nosso deserto, para o nosso monte, ainda que seja ali no quarto ou ali na sala, e abrir o nosso coração a Deus. E assim como ele disse que a viúva persistentemente convenceu o juiz, e ele falou, que dirá o vosso Pai que está nos céus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque essa é a única forma da gente ter fé e confiança e a certeza de que a gente deve persistir. E é através da persistência e da perseverança que a gente vai chegar lá. Emmanuel termina assim: o todo compassivo, nosso grandioso e maravilhoso Pai Celestial, que nos mandou Jesus, nunca tira pedras às mãos súplices que lhes rogam auxílio. E às vezes sem rogar, porque a gente nem sabe do que precisa. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos, diz Emmanuel, por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Lindo, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que nós consigamos entender o nosso papel como filhos de Deus. Consigamos entender a necessidade de nos relacionar com Ele. Que oremos, que conversemos com Ele permanentemente e que com base nessa conversa, nesses relacionamentos, possamos nutrir a nossa esperança e a nossa perseverança e que assim nos conduzamos ao alto com o amor e o guia Jesus como bandeira na nossa frente e que seus enviados estejam com você, assim como Ele está conosco. Bondoso e Altíssimo Mestre Jesus, Senhor guia de nossas encarnações, nosso Espírito amigo e bondoso, em cujas mãos repousam o mais belo amor que a humanidade já experimentou. Que essas palavras recolhidas do teu maravilhoso evangelista Lucas e transcritas que chegaram até nós possam motivar os nossos corações a nos abrir ainda mais ao teu exemplo e ao teu modelo e que principalmente, nosso querido Mestre,
nós possamos nos conectar com o nosso maravilhoso Pai Celestial. E que o Senhor bondoso Deus, que nos deu Jesus como modelo, possa encontrar em nossos corações, em nossos lares, em nossa família, membros e filhos teus de uma comunidade daqueles que querem ter a Ti como Deus e que Te buscam como Supremo Senhor. Que a nossa casa seja visitada pelos Teus enviados maravilhosos, Teus Espíritos de luz, aqueles que trazem amor e felicidade, e que possamos junto com eles nos conduzir de forma a nos aproximar do Senhor. As dificuldades, os dissabores nos abram os olhos para que possamos enxergar como nós mesmos podemos, superando-as, nos aproximar de Ti, bondoso Pai. Que tenhamos a Tua proteção, o Teu amparo, que venha a nós o Vosso reino e a Tua justiça, e que tenhamos, junto com o Teu Mestre e Teu Filho Jesus, a possibilidade de continuar junto a Ti cada vez mais. Graças ao Senhor, Pai amoroso.